Agora, quando nós paramos para observar, né, o olho com uma conjuntivite, ele vai apresentar uma secreção. Então, as secreções, né, dependendo do tipo de secreção, você tem mais ou menos uma ideia do tipo de conjuntivite. De secreção aquosa viral, mucosa alérgica, uma secreção purulenta, você vai pensar em uma conjuntivite bacteriana. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso ambiente de estudos oftalmoclínico. Eu sou o Dr. Jardel Rodrigues e eu ajudo clínicos, assim como você, a identificar alterações visuais sintomáticas e assintomáticas, tratar quando possível e encaminhar ao especialista quando necessário. Você está na série Conjuntivites para o Clínico. Esse é o episódio 1, Conjuntiva, Anatomia Clínica. Conjuntiva, anatomia clínica. Eu fiz questão de iniciar essa nova série Conjuntivites para o Clínico, né, com a anatomia. Né? Sem anatomia não há medicina. E agora uma anatomia direcionada para você, para a sua prática médica. Você vai perceber que a conjuntiva, ela nos dá pistas, né, de qual inflamação está ocorrendo naquela conjuntiva naquele momento. Se uma microhemorragia, né, eu já começo a pensar em uma conjuntivite viral. Se eu tenho um aumento de secreção mucopurulenta, eu começo a pensar em uma conjuntivite bacteriana. Se essa conjuntivite começa em um olho, 2 dias depois ela comete o outro olho, eu começo a pensar em uma conjuntivite viral. Se essa conjuntivite esse olho ele está com prurido, né? Prurido intenso, eu começo a pensar em uma conjuntivite alérgica. E essa aula ela é direcionada, ela tem esse olhar, esse enfoque, né? Para que você observe as alterações anatômicas e você suspeite, no primeiro momento, do tipo de conjuntivite. É óbvio que você vai investigar melhor, é óbvio que você vai colher uma história, né? Mas a anatomia, a alteração anatômica, ela te dá pistas. E isso é o que a gente vai demonstrar neste episódio. Conjuntiva. Então, definindo, né? Conjuntiva é uma membrana mucosa transparente que recobre a superfície interna das pálpebras e a superfície anterior do globo, terminando no limbo córneo escleral. Então, nós temos aqui uma imagem do néter, né? Então, eu tenho pálpebra superior, na face interna dessa pálpebra superior, essa face interna é revestida, né, por uma conjuntiva, que nós chamamos de conjuntiva tarsal. A pálpebra inferior também ela é revestida pela conjuntiva tarsal. Essa parte, né, o bulbo, né, nós temos aqui uma conjuntiva bulbar, essa conjuntiva que já está fazendo revestimento do próprio olho, né? Então nós temos aqui uma conjuntiva bulbar. Então quando você analisa, quando você examina o seu paciente, né? Você faz uma eversão de pálpebra e você percebe, né, que essa região ela está hiperemiada, você pode começar descrevendo, né, presença de hiperemia em conjuntiva tarsal. Quando você olha para o olho, né, para essa parte branca do olho do seu paciente, e essa parte está hiperemiada, você pode descrever presença de hiperemia em conjuntiva bulbar, né? Isso é muito importante. A conjuntiva, ela é ricamente vascularizada e irrigada pelas artérias, né, ciliar anterior e a artéria palpebral, tá? Então, aqui demonstrando a artéria ciliar anterior, né? E aqui as artérias palpebrais, né? Nós temos aqui a artéria palpebral medial, a artéria palpebral lateral. Há uma rede linfática densa com drenagem para os nódulos pré-auriculares e submandibular.
Aqui sim é uma anatomia que você vai usar, né? Quando você percebe que a conjuntiva ela vai drenar para os nódulos pré-auriculares e para os nódulos submandibulares, aqui faz todo sentido. Então aqui mais uma imagem do néter, né? Nós temos aqui, ó, o nódulo pré-auricular, aqui nós temos os nódulos submandibular, né? Tem o ângulo da mandíbula aqui, ó, os nódulos submandibulares. Esses nódulos, uma vez que você está diante de um paciente, esse paciente ele está com uma conjuntivite, né? E aí você vai fazer a palpação e você percebe que ele tem linfonodos, né, aumentados. Aqui faz todo sentido, né? Porque você encontrou ali, você identificou uma linfadenopatia, né? Ou seja, linfonodos aumentados. Paciente com conjuntivite, com linfonodos aumentados, fala a favor do quê? Fala a favor de conjuntivite viral, tá? E também conjuntivite gonocócica, mas você vai perceber que a conjuntivite gonocócica, o olho é muito mais agressivo, né? Geralmente, né? Palpou linfonodo, né? Pré-auricular, submandibular, fala a favor de conjuntivite viral. Então essa imagem, ela é importante para isso, para você saber onde palpar, para você saber onde procurar, né? No seu primeiro período, no seu segundo período, na sua anatomia, talvez você não tivesse ainda essa experiência clínica, mas agora não. Então, quando você estiver diante de um paciente, né, esse paciente ele está com conjuntivite, você vai procurar linfonodos aumentados, né? Onde? Pré-auricular e submandibular. A causa mais comum associada à conjuntivite é a infecção viral. Pode ocorrer também na conjuntivite bacteriana grave, né? Principalmente a gonocócica ou por clamídia. Mas se você está diante de um paciente, né? Esse paciente ele está com uma conjuntivite, né? E você observa, essa conjuntivite não tem cara de uma conjuntivite gonocócica, né, e você percebe ali presença de linfonodo aumentado, fala a favor de conjuntivite viral. Essa imagem, né, também do néter, né? Então você nesse momento deve estar sentindo aí uma saudade da sua anatomia, né? Então, aqui, ó, só para você perceber, eu tenho conjuntiva no fórnice, né? Superior e inferior, eu tenho conjuntiva recobrindo aqui, ó, o tarso, né? Conjuntiva tarsal superior e inferior, e tenho aqui conjuntiva bulbar. Então, geralmente o paciente chega com um corpo estranho, né? Esse corpo estranho ele vai estar alojado geralmente, né? Quando é um corpo estranho na pálpebra, ele vai estar alojado aqui em pálpebra superior, nessa região aqui, ó. Você faz a eversão da pálpebra e você consegue encontrar esse corpo estranho. Essa imagem ela é muito interessante porque imagina, se você tem um grão de areia, que o paciente está andando de moto, por exemplo, né? E aí poeira, grão de areia no olho. Esse grão de areia ele vai ficar aqui, ó. Todas as vezes que esse paciente piscar, esse corpo estranho ele vai passar aqui, ó, na córnea, né? Região ricamente inervada, né? E às vezes você nem imagina o estrago que um grão de areia pode causar em uma córnea. Então, é exatamente essa imagem que ele vai estar alojado aqui, ó. Não tem como esse corpo estranho ele ir para detrás do olho, né? Isso não é possível, porque essa conjuntiva, ó, ela é limitada aqui nessa região e essa imagem ela mostra isso claramente. Anatomicamente, a conjuntiva ela é dividida, né, em conjuntiva palpebral, em conjuntiva do fórnice e em conjuntiva bulbar, foi o que nós demonstramos anteriormente. Nesse momento, né, nós vamos falar então sobre os aspectos clínicos da inflamação da conjuntiva. É o momento que você vai identificar o sintoma e você começa, né, a pensar em qual tipo de conjuntivite, né? Então vamos começar com os sintomas não específicos. O paciente que está com uma inflamação na conjuntiva, né? Toda inflamação aí termina em ite, então o paciente ele está com uma conjuntivite, né? Quais são os sintomas não específicos? Lacrimejamento.
O paciente chega para você com queixa de lacrimejamento, não te ajuda muito, tá? Uma outra queixa, sensação de areia. O paciente está com uma sensação de ardor, uma sensação de queimação, então é uma queixa que não te ajuda muito, ela é uma queixa não específica. Qualquer inflamação na conjuntiva pode apresentar esses sintomas. Então o paciente chega, olha doutor, estou com uma queixa de, estou com um lacrimejamento, escorrendo aqui essa aguinha quente, né? Estou com sensação de areia, o olho está ardendo, né? Está queimando, isso não te ajuda muito. Agora, alguns sinais, alguns sintomas, eles são específicos, como por exemplo o prurido. O paciente que chega com uma queixa de coceira, se olha, ele tem alguma dessas outras queixas, ele reclama para você que está coçando muito o olho. Isso fala muito a favor de uma doença alérgica, tá? É claro que isso não é patognomônico, tá? Mas fala muito a favor. Dor significativa, fotofobia ou sensação pronunciada de corpo estranho sugere envolvimento não da conjuntiva, mas da córnea. Aí ficar atento, tá? O paciente ele pode ter uma conjuntivite, uma inflamação da conjuntiva, inclusive por um corpo estranho. Tá? Então, esse paciente está andando de moto, aí, teve contato com inseto, é muito comum, né? E aí o corpo ele reclama, né? Então ele teve uma conjuntivite, ele está com uma conjuntivite, tá? Em função de um corpo estranho, às vezes é uma conjuntivite, né? Em função do próprio trauma, às vezes é uma conjuntivite alérgica aí, é o corpo reclamando de algumas daquelas substâncias ali, mas vale ressaltar que na presença de corpo estranho, durante o ato do piscar, esse corpo estranho ele pode arranhar, ele pode machucar a córnea, e aí o paciente ele pode apresentar outros sintomas, como uma dor, né, intensa, um incômodo com a luz, uma fotofobia, né, e sensação de corpo estranho mesmo. Ele disse, olha doutor, certeza que tem algo diferente aqui, né? O corpo estranho está aqui, tem alguma coisa aqui no meu olho, eu estou sentindo, toda vez que eu pisco, eu tenho a sensação que tem alguma coisa aqui e não está certo, tá? Então, esses são os sintomas não específicos. Agora, quando nós paramos para observar, né, o olho com uma conjuntivite, ele vai apresentar uma secreção. Então, as secreções, né, dependendo do tipo de secreção, você tem mais ou menos uma ideia do tipo de conjuntivite. Tá? Se for uma secreção aquosa, você vai pensar em conjuntivite viral. Se for uma secreção mucosa, uma secreção um pouquinho mais espessa, né, até que se assemelha assim a um catarrinho, uma secreção um pouco mais espessa, você vai pensar em conjuntivite alérgica, né? E você pode pensar também em olho seco. É muito comum, tá? No olho seco também, o paciente reclama, né, dessa secreção mucosa. Agora, se for uma secreção mucopurulenta, secreção mucopurulenta, ela ocorre na infecção, né, na conjuntivite bacteriana aguda, né? E se for uma secreção gravemente purulenta, você vai pensar numa infecção gonocócica. Então, dependendo do tipo de secreção, você tem mais ou menos uma ideia, né, do tipo de conjuntivite, secreção aquosa viral, mucosa alérgica, uma secreção purulenta, você vai pensar em uma conjuntivite bacteriana. Vamos então, nesse momento, falar de algumas reações, né? É o que nós chamamos de reação conjuntival, né? Você tem uma conjuntiva, essa conjuntiva ela é ricamente vascularizada, mas de repente essa anatomia ela está alterada. E a primeira alteração que eu quero chamar a sua atenção é a hiperemia, né? Então, quando você está diante de um olho e esse olho ele está hiperemiado, né? A primeira coisa, quando você vai avaliar o olho de um paciente, é você perceber se esse olho está calmo ou não. Né? Então você olha o paciente, o olho normal, o olho tranquilo, não tem sinais flogísticos, é um olho calmo, né? Muito provavelmente esse olho ele não tem uma conjuntivite. Agora, você olhou para o olho do paciente, ele tem uma hiperemia difusa, né? Essa hiperemia como carne, você vai pensar em uma infecção, em uma conjuntivite bacteriana, tá? Então, estou demonstrando aqui, ó, um olho, né, bastante hiperemiado, né? Você tem aí uma hiperemia difusa, né? Esse olho bastante vermelho, né? Esse vermelho como carne, vai pensar em uma conjuntivite bacteriana. Segundo ponto, olha a diferença aí, ó. Você olhou para essa conjuntivite,
Aqui você tem microhemorragias. Esses são esses pontinhos vermelhos aí, né? É como se fossem petequias. Então você olhou para a conjuntiva, está bem diferente daquela conjuntiva, né, demonstrada anteriormente. Aqui nós temos a presença de hemorragias, microhemorragias, né? Aqui você vai pensar em conjuntivite viral, né? Então essas microhemorragias, essas petequias, elas são mais comuns em conjuntivite, nas conjuntivites virais. Uma outra alteração anatômica é a quemose. Então você olhou para o paciente, ele está aí com uma quemose, né? Você tem um edema de conjuntiva, um edema conjuntival. Né? Você vai pensar no quê? Né? Não sei se você já esteve diante de um paciente onde ele apresenta um edema conjuntival. Esse paciente está com quemose. Ora, você vai pensar então numa resposta de hipersensibilidade. Você vai pensar em uma reação alérgica, tá? Então, mais uma vez, uma alteração anatômica te dando pistas, né, do possível problema. Um outro tema muito comum, principalmente em crianças, mas não é tão incomum nos adultos, é a presença de membranas. Vou projetar para você essa imagem. Essa região aqui, ó, brancacenta, né, que está aderida na conjuntiva, é uma membrana ou uma pseudomembrana, isso clinicamente é irrelevante, né? Então, as pseudomembranas, que é o caso nessa imagem, consistem em um exudato coagulado, aderente ao epitélio conjuntival inflamado, né? Podem ser descascadas, deixando o epitélio subjacente intacto. Isso aqui é muito comum em criança. O clínico ele começa a fazer o tratamento, né? Um bom clínico, ele olhou no olho, essa mãe chega com a criança com uma conjuntivite, o clínico ele suspeita e começa a tratar. Ora, geralmente, a presença de membranas ou pseudomembranas fala a favor de conjuntivite viral, tá? Então, o clínico começou a fazer o tratamento dessa conjuntivite, orientou a mãe, né? E está acompanhando e, de repente, ele faz a eversão de pálpebra aqui e percebe que tem um tecido brancacento. Então, ele suspeita de pseudomembranas. Olha, aí você pode nesse momento parar e falar assim, eu não tenho condições de acompanhar a criança, né? Estou no pronto-socorro. Pelo menos você vai fazer o primeiro atendimento, né? E vai pedir para essa mãe retornar, não sei qual que é a dinâmica do seu serviço, né? Então o que acontece? Essa mãe está ali, ela chega com a criança geralmente, né, ela não está calma, essa criança está com dor, esse olho ele está incomodando e de repente você percebe essa presença de secreção de uma substância brancacenta ou, né, uma conjuntivite que não melhora. Nesse caso, né, cabe o encaminhamento ao especialista. É o momento que eu falo para você, olha, começou a tratar uma conjuntivite na criança ou no adulto. Qual o tempo, né? Qual a duração de uma conjuntivite? A conjuntivite ela dura aí entre 7 a 21 dias. Geralmente ela se resolve em 10 dias. Mas você está acompanhando uma conjuntivite, está com 15 dias, né? Esse olho está melhorando, ele está bem mais calmo, né, do que no início. Mas esse quadro não se resolveu ainda, né? Comum. Você tem até 21 dias, essa conjuntivite ela pode, né, se estender até 21 dias, ainda está dentro do prazo considerado normal, né, para um quadro de conjuntivite. Então é uma conjuntivite, você está diante de um paciente, conjuntivite arrastada, esse olho não está nada calmo, essa situação ela não está, né, esse olho não está melhorando, então é o momento de você encaminhar o especialista. Quando esse paciente chega e a gente percebe a presença de pseudomembranas, nesse momento a conduta é retirar essa membrana. Exatamente. Como que nós fazemos isso? Olha, utilizado uma gota, né, de um colírio anestésico, então pinga uma gota de anestésico, pingamos também uma gota de fluoresceína, né, incidimos ali uma luz, né, um azul de cobalto, e aí fica bem notória a presença, né, dessa pseudomembrana, e com o cotonete nós vamos retirando, né, essa pseudomembrana. Então, a conduta nesse caso é a extração, é a retirada da pseudomembrana. Pseudomembrana ou membranas fala a favor de uma conjuntivite viral, né, conjuntivite por adenovírus.
mas fala também a favor de uma conjuntivite gonocócica, né? Então, que seria já um caso, um olho bem mais, né? Você vai olhar a secreção purulenta, um olho, né, bem mais irritado, um olho bem mais alterado. Vamos então especificar os tipos de conjuntivites aguda, exatamente, classificação das conjuntivites aguda, é aquele olho que estava calmo, paciente, né, até o dia anterior estava com o olho calmo e de repente esse olho agora ele está irritado, é um olho que você percebe que ele tem sinais ali de inflamação da conjuntiva, é um olho que está com uma conjuntivite, né? E essa conjuntivite, ela não é uma conjuntivite crônica arrastada, não. Esse paciente estava com o olho calmo e de repente, né, agora esse olho ele apresenta sinais de uma inflamação, né, e muito provavelmente de uma infecção. Então a conjuntivite bacteriana é esse olho que você percebe que ele então não é nada calmo, é um olho que tem secreção mucopurulenta, né? Quando esse paciente chega, e aí a primeira coisa que você vai perguntar para ele, olha, esse olho tá saindo remela, né? Tá saindo porque às vezes secreção mucopurulenta ele não entende, mas se você for um pouquinho mais claro, tá saindo remela nesse olho, ele vai dizer, sim, doutor, hoje eu acordei com o olho grudado, inclusive pela manhã eu não consegui abrir o olho. Então você já percebe que tem bastante secreção. Secreção purulenta, né? É um processo que inicia nos dois olhos, fala muito a favor de conjuntivite bacteriana. Nesse momento, sim, cabe, né, você fazer uma intervenção com um colírio, né, com antibiótico na forma de colírio, né? É um momento que vale muito a pena. O que nós observamos na prática é que qualquer olho vermelho, né, geralmente os colegas estão aí começando, eles já começam de cara, sem prestar atenção nos sintomas, sem prestar atenção nos sinais e sintomas, ele já começa de cara com um antibiótico, né? Já passa aí um colíriozinho, um antibiótico, né? E aí mal não vai fazer, né? Então esse pensamento, ele é um pensamento equivocado, né? Agora, nesse caso, não, você está diante aí de uma conjuntivite, tem todos os aspectos de uma conjuntivite bacteriana, já caberia você entrar com antibiótico, tá? Então, é claro que você não deve encaminhar, chegou para você um paciente com conjuntivite, não, olho eu encaminho logo. Olha, em alguns serviços, né, nós ouvimos os residentes se queixando que o paciente ele chega no pronto-socorro, o colega atendeu e esse paciente chega com uma conjuntivite, esse olho está irritado e o colega até identificou que é uma conjuntivite. Mas o paciente disse, olha, eu faço questão de ser atendido pelo oftalmo. E aí o colega, às vezes, meia-noite, né? Às vezes, 1h, 2h, e no próprio contato, o colega fala, diz, olha, doutor, estou fazendo esse contato, né? É uma conjuntivite, já identifiquei aqui, mas o paciente queria muito. Então, é uma situação muito delicada, porque a conjuntivite, no primeiro momento, o tratamento é clínico. Quem tem que conduzir ao clínico? Não tem aquela situação no pronto-socorro onde você suspeita, por exemplo, de uma pancreatite. E aí você chama o cirurgião. E ele olha para você e fala, olha, o tratamento ele é clínico, né? Ele deve ser conduzido pelo clínico. É muito semelhante a situação, porque a conjuntivite, o tratamento é clínico, né? Então, o clínico ele deve iniciar esse tratamento. Agora, se você está adiante, o paciente chega para você, diz, olha, doutor, já fui atendido, já vim aqui no serviço, estou usando esse colírio, meu olho não melhora, pelo contrário, o olho está pior, aí sim, você está diante de uma conjuntivite que não está respondendo ao tratamento, ou esse olho que não está melhorando. Com o passar dos dias, o olho não melhora. Aí você precisa encaminhar esse paciente para uma avaliação do especialista. Mas de cara, de primeira, você às vezes nem iniciar o tratamento e já encaminhar não é a conduta mais adequada, a conduta mais acertada. Correto, certo ou errado, fica difícil de dizer, né? Mas se você está nessa dúvida, às vezes a gente até prefere que você mande mesmo, né? Para a gente observar se é só isso mesmo, né? Porque às vezes o colega encaminha por insegurança, ele pensa assim, mas é porque quando se trata de olho, né? Mas você está olhando aí, você percebeu que tem uma irritação na conjuntiva, não vai nem começar, não vai nem tentar e de cara você já vai encaminhar. Se nós seguirmos essa lógica, é como se o paciente ele chega para você com uma pressão alta, você nem investiga, né? Já manda para o cardio. O
paciente chegou com dor de cabeça, nem investigou, você não fez nada, já vai mandar para o neuro, é assim que funciona mesmo? O paciente chega para você com cólica, né? Se for uma cólica menstrual, algió. Se for, por exemplo, um homem com cólica, não, vou mandar logo para o gastro, porque, sabe, né, o sistema digestório ali. Então, é o momento que o paciente ele está precisando de um médico, né? Às vezes, ele acha que ele precisa do especialista, mas não, nesse momento aqui, ele precisa de um médico, de um bom médico, né? Um clínico que vai resolver o problema, né? Vai tomar uma conduta acertada, vai dar uma boa orientação e vai orientar, inclusive, né? Por quê? Porque você examinou o paciente, você percebeu que esse paciente ele não tem uma baixa acuidade visual, esse paciente ele está enxergando bem, está enxergando normal, né? A única coisa que está incomodando é essa inflamação que pode também estar associada a uma infecção na conjuntiva. É uma conjuntivite, o tratamento é clínico e você vai começar. Agora, você vai tranquilizar esse paciente, olha, caso não melhore, né, retorne ao serviço, aí você já vai informar o colega, né, a conduta, já esteve aqui, está fazendo tratamento e não está melhorando. Aí sim, mas a minha orientação é que o início, né, do tratamento da conjuntivite, a conjuntivite, no primeiro momento, ela deve sim ser conduzida pelo clínico. Ou já imaginou se você estiver no interior, como que você vai fazer então? Às vezes, na sua cidade não tem especialista, né? Se você é daqueles que conjuntivite é com oftalmo, como que você vai fazer então se você estiver em um serviço onde naquele momento, um final de semana, por exemplo, que você não tem um especialista, né? Então, resolutividade. Tá? Essa é uma das situações onde o clínico tem que iniciar sim o tratamento, tem que ter segurança para iniciar o tratamento. Agora, se esse paciente chegou com uma baixa acuidade visual, se ele apresenta outras coisas, que geralmente não é o caso, aí sim vale de primeiro o encaminhamento, né? Tirando essa situação específica, o tratamento ele deve ser iniciado. O paciente com conjuntivite bacteriana, né? Como que ele se manifesta, né? O que ele vem reclamando? O que ele está sentindo, né? Então, olha, ela vai se manifestar aí uma hiperemia ocular de início agudo, geralmente nos dois olhos, né? Geralmente bilateral, associada à secreção mucopurulenta que dificulta a abertura ocular. É o momento que você percebe se tem muita secreção, se muita remela, e o paciente geralmente comenta, né? Ele compartilha com você que teve dificuldade, inclusive, em abrir os olhos pela manhã, né? Sensação de queimação ocular ou corpo estranho, aí já é uma queixa não específica, né? Mas as duas primeiras, hiperemia ocular de início agudo, geralmente bilateral, e secreção mucopurulenta. Uma outra conjuntivite muito comum é a conjuntivite viral. Inclusive, a grande maioria das conjuntivites são virais, né? A grande maioria das conjuntivites você não necessita entrar com antibiótico. Como que se manifesta, então, uma conjuntivite viral? Lacrimejamento unilateral, é uma característica muito interessante, hiperemia e desconforto, né? E o olho contralateral, geralmente, ele é afetado, aí, usualmente, de 1 a 2 dias depois. E a conjuntivite alérgica? Ora, hiperemia conjuntival, lacrimejamento agora. Nesse caso, prurido intenso. O paciente chegou para você dizendo que esse olho está coçando. Olha, doutor, esse olho coça bastante, né? Pensar em uma conjuntivite alérgica. E nós temos um outro grupo de conjuntivite aguda, nesse caso, no neonato, né? Ela pode acontecer aí do primeiro até o 28º dia, que é a conjuntivite neonatal. É aquela situação que geralmente a contaminação vem pelo canal do parto, né? Uma conjuntivite aguda, mucopurulenta, que surge nos primeiros 28 dias. Né? Conjuntivite neonatal, ficar bastante atento. É um caso que, se você tiver, né, um pediatra no seu serviço, é importante que você encaminhe essa criança ao pediatra. Se você tiver um oftalmo no seu serviço, é importante encaminhar essa criança ao oftalmo. Eu falo primeiro pediatra porque, às vezes, você tem pediatra no serviço e não tem um oftalmo. Então, no caso da conjuntivite neonatal, que é uma conjuntivite aguda, é importante você encaminhar, tá? Você encaminhar o especialista, né? Conduzir juntos. Caso você não tenha no seu serviço, é importante você ficar bastante atento, observar essa criança periodicamente, tá? Queixa ocular, né? O acompanhamento, né, de uma queixa ocular é diferente a condução. Geralmente, aqui no nosso serviço, dependendo do caso, nós acompanhamos diariamente. Nesse caso, é importante explicar para a mãe, né,
que essa mãe tem que ter um pouco de paciência, né? Que esse tratamento, ela vai precisar retornar algumas vezes, tá? Mas só reforçando, se você tiver especialista na unidade, é importante você encaminhar esse paciente, né, ao especialista, tá? Ou o pediatra ou o oftalmologista. O meu objetivo nesse episódio foi demonstrar para você que, através de algumas alterações anatômicas, você pode suspeitar. E olha que nós nem falamos aqui em tratamento, nós nem aprofundamos aqui em cada tipo de conjuntivite, né? Nós fizemos um apanhado geral, uma aula muito básica, direcionada para o clínico, uma anatomia clínica, uma anatomia que nos dá pistas, né? Espero ter contribuído um pouquinho mais com o seu conhecimento. Fique com Deus, um excelente plantão e um forte abraço.